Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma paulada de dividendos que a Klabin poderia pagar para os investidores. A Klabin poderia pagar acima de R$3 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de KLBN3 você poderia receber um provento total acima de 70%. Fora também que não somente isso, vamos falar se as ações estão baratas, agora R$4, se olhando para a valorização vale a pena, e vamos falar sobre uma novidade imperdível, os resultados do quarto trimestre de 2025, que foram aí publicados pela Klabin. E já antecipo que o pessoal tá morrendo de medo com esse lucro aí de apenas 168 milhões, uma queda anual de 69%, tá? Então perceba aí que o pessoal tá com medo, mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra Vale, não é assim que a banda toca, e a Klabin poderia estar enganando você na sua cara, tá? Na verdade não a Klabin, sim essas notícias que acabam aí fazendo alarde sobre as empresas. Então já fiquem comigo até o final, já pra vocês saberem sobre essas bombas de informações. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da Klabin na minha carteira. Infelizmente, eu acho uma excelente empresa, mas não se dá para ter tudo, tá? As únicas ações de commodities que eu tenho aqui é o Banco do Brasil, Petrobras e as ações da Vale, que representam aí a menor posição, 2,7% da carteira total. Quando a gente fala de Klabin, antes da gente falar sobre perspectivas, dividendos, potencial de valorização, resultados, precisamos entender como a Klabin ganha dinheiro, tá? A Klabin, pessoal, é uma gigante do setor de papel, pelo menos a segunda maior que a gente tem aqui no país. Ela é muito focada na parte de papel, embalagens e de celulose, então ela acaba tendo um mix, tá? Perceba quando você olha aqui, ó, a composição de receita da Klabin, ela é forte nos dois, tanto na parte de embalagens e também aqui na parte de celulose, que tem uma representatividade bem expressiva no seu portfólio, tá? Quando você olha um pouco aqui para a empresa, você vai pensar assim, lucro líquido bem cíclico, mas pessoal, geralmente nesse tipo de empresa mais cíclica é agora que eu pego vocês, por quê? Nesses tipos de empresas mais cíclicas, a gente não olha para lucro, tá? Como assim, Pablo? A gente não olha para lucro, do que você tá falando? Que raios é esse? A gente olha para EBITDA, que nada mais é do que a geração de caixa da empresa. Então, algo que eu recomendo para vocês, não fiquem olhando aí para notícias, tá? Como assim, Pablo? Ó, você dá uma observada aqui, ó. Klabin lucra 168 milhões no quarto trimestre, queda anual de 69%. Você vai ficar morrendo de medo. Eu vou vender Klabin. Só que, pessoal, olha a pegadinha aqui, ó. A companhia teve um lucro de juros, impostos, depreciação e amortização, traduzindo todo isso aqui, EBITDA ajustado de 1,8 bilhão. Perceba que a empresa cresceu, tá? O lucro líquido nesse tipo de empresa mais cíclica, pessoal, é muito enganoso, porque ele acaba sofrendo questões fiscais, questões tributárias. Então, para empresas de commodities, é preferível que você olhe para o EBITDA. E vamos olhar aqui, ó. Quando você dá uma olhada no quarto trimestre de 2025, você observa que a Klabin tem ficado muito bom. Perceba que o EBITDA ajustado tem sido, né, sem celulose, 72%. Perceba que ela tem crescido muito forte aqui na parte, né, de papel, enquanto a parte de celulose representou 28% desse EBITDA, 1,8 bilhão. Por isso que o mercado nem reagiu muito nas ações. Perceba que a cotação da Klabin continue alta, mas 4% em apenas uma semana, porque o mercado já sabe que esse lucro não é tecnicamente o ponto que deve ser analisado num tipo de empresa como essa. Pelo porte da Klabin, você tem que olhar para EBITDA, né? Seria diferente se o EBITDA tivesse uma queda, mas não foi o que aconteceu. Volume de vendas cresceu, receita líquida da empresa tecnicamente igual. Nesse cenário de juros altos, pessoal, é muito difícil você ver uma empresa como essa aumentando receita, tá? Já com uma redução da taxa Selic, a gente pode ver uma Klabin crescendo a sua receita. E o EBITDA ficou praticamente igual ao trimestre do ano passado. Então eu percebo aqui que a empresa continua com uma excelente qualidade quando a gente olha para o EBITDA, tá? Tanto aí, parte de volume de vendas e receitas aumentaram, isso aqui
foi um ponto muito positivo. O ponto mais positivo ainda foi mais uma redução na dívida. A gente sabe que o projeto de desalavancagem na Klabin está acontecendo a todo vigor, justamente porque a empresa encerrou o seu ciclo de investimento no projeto Puma II. Agora, com essa desalavancagem que tem acontecido, a empresa tem ficado mais livre para pagar mais dividendos, porque com uma desalavancagem isso abre mais espaço para um possível aumento de payout já no ano de 2027, tá? Então perceba que a Klabin tem feito muito bem isso aqui e o payout pode aumentar já para os próximos anos subsequentes. Quando a gente olha, o EBITDA teve uma leve retração, mas isso aqui é muito normal, pessoal, justamente por esse juro mais elevado, porque a empresa tem feito aí alguns outros investimentos, tem encerrado alguns pontos, mas ainda assim é um baita EBITDA, tá? A empresa não teve deterioração e perceba que ela tem um bom caixa, 10,8 bilhões em caixa, conseguindo amortizar com muita tranquilidade essa dívida de longuíssimo prazo. Então, pessoal, minha opinião, o balanço da Klabin foi bom e não é todo esse temor que o mercado está pregando. Agora, Pablo, eis a dúvida. Será que Klabin está barata quando a gente olha para longo prazo? Olha, pessoal, eu acredito que a Klabin está barata sim, principalmente porque ela já tem meio que o EBITDA contratado para o ano de 2027 já de forma garantida. Ela cita que ela terá um EBITDA na faixa de 9 bilhões. O que isso significa, Pablo? A gente sabe que a gente olha para EBITDA, então a gente tem que olhar para EV sobre EBITDA. A gente pega o valor de firma da empresa, que é de 51 bilhões, e subtrai por esse EBITDA de 9. Temos uma Klabin negociando por 5,6 EV sobre EBITDA. A média, geralmente, nesse tipo de empresa mais cíclica como Klabin, é ser negociada por 10 vezes. Então, caso o mercado pague 10 vezes, que é a média da Klabin, e desconte a dívida, que a dívida hoje da empresa é de 25 bilhões no total, você teria um valor de mercado justo na faixa de 65 bilhões, que daria uma cotação justa nas ações de R$10. Dividido hoje por 4, você tem aí 10 dividido por 4, um potencial de valorização de 150% na cotação da Klabin. E quer ver se o preço da celulose subir? Hoje, a Crafting Pulp, que é o preço da celulose no mercado internacional, está em baixa há muito tempo. Se o preço da celulose subir, se a dívida da empresa começar a se reduzir significativamente, como já tem feito, EBITDA continuar crescendo, tem tudo a acontecer do mercado reprecificar a ação da empresa por múltiplos mais elevados. Isso mostra que a Klabin poderia estar, sim, bem barata, mesmo a esses R$4, porque agora a empresa aparentemente encerrou o seu ciclo de investimento. Já com essa dívida em redução, isso abre mais espaço para pagamento de proventes. R$3 por ação, para ter certeza exatamente. Pense bem, se a empresa tiver 9 bi de EBITDA e repassar 30% de payout, você pode esperar aí um provento de 2,7 bilhão, tá? Dividido por 6,24, isso dá 43 centavos por ação. De forma líquida, na cotação atual de 4,7, você teria um provento de 10,6%. Perceba que você tem margem para comprar a Klabin até uns 4,50, porque mesmo a 4,50 você ainda receberia um bom provento, fora essa expectativa de apreciação no preço das ações, caso, né, o cenário aí se concretize de EBITDA. A gente sabe que o EBITDA já está contratado, então já tem uma garantia muito boa nesse quesito. E aí você pensa da seguinte forma, ó, 43 centavos por ação numa lupa de 10 anos, você tem um dividendo de mais de R$3, recebendo quase 100% do seu capital apenas com dividendo, fora a valorização. Nesses 10 anos, a ação se valorizar aí fortemente, vai te trazer um belíssimo retorno. E qual que seria o retorno embutido no preço das ações? Que a gente vai chegar, se eu pegar aqui, ó, 1 menos payout médio vezes ROIC, retorno do seu capital investido da Klabin, fica numa faixa de 16 a 15% ao ano, você tem um crescimento de 10,5% ao ano na média. Somado com provento de 9 no longo prazo, mais uma taxa de reaplicação, você tem 22,5% ao ano na média com ações da Klabin. E mais ou menos uns 10 a 11% disso será em dividendos, outros 9 a 10% será em crescimento do lucro barra apreciação nas cotações. Então perceba que poderia sim ser uma das boas oportunidades. Isso para você que está olhando para o longo prazo. O único erro do investidor é querer pagar caro demais. Hoje a empresa está com o PL esticado, só que aí é que mora o pulo do gato. Em empresas mais cíclicas, empresas de commodities, a gente gosta que o PL se estica, porque o denominador do lucro está em baixa, denominando de que essa ação poderia estar numa oportunidade, diferentemente de empresas com uma demanda elástica, a exemplo uma Sanepar, um Itaú, que é preferível de que o lucro esteja em alta para que você compre, porque aí você não está comprando uma tese cíclica de valor, você está comprando uma empresa com um crescimento consistente de que não há motivos de queda no lucro, a não ser por falha operacional da gestão. Caso contrário, não tem queda. Agora uma Klabin não depende só da gestão, depende do peso da celulose, cenário macroeconômico e por aí vai. Então, né, consequentemente eu acho que é sim uma oportunidade, tanto para você que está olhando aí para valorização, ganho de capital e uma boa perspectiva de resultados olhando para médio e longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá.
Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. É para sua vida toda, para sempre e mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator, ela é totalmente automatizada, atualiza a qualquer momento todos os indicadores já embutidos feitos por algoritmos de qualidade. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, e onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito o engajamento. Já comente se vocês têm ações da Klabin e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tem ação na carteira, mas eu acho que sim, é uma boa empresa e quem sabe num futuro próximo eu atingindo as minhas metas nessas ações, eu não posso adentrar a Klabin no meu portfólio observando numa lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!